É o Bruno que está a cantar. Sou eu, Bruno. Este é o Estou som a da Comissão de trautear. Inquérito, hoje com a deputada social-democrata Liliana Reis. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso O aqui é gosto de estar animação. aqui é exclusivamente relativo. meu. Sabe como é que isto funciona, Liliana Reis? Conheço Sabe? mais ou menos. Ontem o Miguel Cabrita fez 22 pontos. Em causa estão 25. Nunca ninguém conseguiu chegar aos 25. Será que é hoje? Vamos ver. Vamos lá. ver. É do Fundão. Terra de cerejas. E não Exatamente. só, A e não minha só. naturalidade é Fundão. Apesar de eu ter nascido na Covilhã, o meu pai e a minha mãe Sim. registaram-me no Fundão. E por isso é essa a minha naturalidade. Exatamente. E tenho um orgulho enorme de ser do Fundão. É. E há Ainda bem que rivalidades entre Covilhã e Fundão ou não? Já É existiram pacífico, mais. é. Quando eu era mais criança, havia efetivamente algumas tensões sociológicas ali entre os dois territórios. Hoje, como são tão próximos, até do ponto de vista da política regional, o Fundão, a Covilhã e Belmonte pertencem à comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, ao contrário dos outros concelhos do distrito de Castelo Branco. E por isso há aqui uma aproximação, porque pertencem, na verdade, ao território da Cova da Beira. Bem, Estes três concelhos. Conhece bem a região, certamente. Muito Por isso, bem. a Liliana Reis vai saber esta de caras. É fácil, fácil, fácil. Há quantos anos se realiza o Míscaros, Festival do Cogumelo? No Fundão, desde... agora o ano exato. No Alcaide... Há quantos anos? Exato. Foi com o Paulo Fernandes, o início... 8 anos. Quer ajuda? Sim. Sim. Há 5, há 15 ou há 20? Não tinha ideia de ser tanto tempo. E pois não tinha ideia de ser tanto tempo. Não 15 pode ser anos. que Foi logo. A primeira Exatamente. edição foi em 15 2009. 2009. 2009. Há cogumelos que são uma delícia, mas depois também há aqueles que são venenosos. No sábado comi arroz de míscaros. Tão estava bom. Feito por mim. Uau, veja lá se faço- trouxe um taparoeiro. Faço um excelente arroz de míscaros. Pergunto ao meu pai, ao meu marido e à minha filha. Mas eu disse que há os bons, não é? Depois há aqueles que são venenosos, que fazem mal. Na política, quem é que provoca mal-estar? O Luís Montenegro? Agora vou recuperar palavras De ontem? até utilizadas, não apenas ontem, mas já no debate parlamentar, o conluio entre o Partido Socialista e o Chega, em muitas matérias, tem provocado não apenas mal-estar ao nosso Primeiro-Ministro, mas a todo o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, porque em muitas circunstâncias nós não conseguimos antecipar matérias que até vão ser votadas conjuntamente, porque pensamos, o Chega não vai votar favoravelmente a esta matéria do Partido Socialista, ou o Partido Socialista não vai votar esta matéria, e o que é certo é que depois acabam por se unir para fazer não apenas bloqueios sucessivos, mas também aprovações que comprometem o Orçamento de Estado. Mas quando E nós fala vimos isto. em conluio, dá a entender que há aqui um entendimento subterrâneo entre os dois partidos. Acha mesmo que há entendimento desse nível? A líder da bancada parlamentar veio afastar esse tipo de negociação, desse tipo de subterfúgio e negociação escondida, do ponto de vista palaciano, Mas aquilo que se verifica depois em plenário é que ele acontece, mesmo que seja por uma decisão de escolha racional e para maximizar potenciais ganhos eleitorais. Isso acontece, ainda que não seja deliberado. Não haja uma concertação Eu prévia. não queria utilizar a palavra concertação porque levar-nos-ia para a parte social, mas não sei se acontece essa concertação antes das votações, mas o que é certo é que ela se verifica. E isso, aliás, todos os jornalistas podem ver aquilo que aconteceu. E, aliás, agora a propósito do debate na especialidade, também verem a quantidade de propostas submetidas também pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português que o Chega apoiou. Então seja, não é só, não é só com o então Partido são os partidos Socialista. da oposição. Exatamente, exatamente. Mas também É o Eu não gosto de funcionamento, falar em... mas é o funcionamento do Parlamento. É isso, podemos considerar que isto é o resultado das eleições. Isto é o resultado da composição Sim, que não que, na precisa de verdade, ser um conluio, é um...
Mas no Partido Socialista e no Chega, em matérias cruciais, e há uma que me é muito cara, como foi a questão das scouts, o líder do Partido Chega alterou de posição em 24 horas 3 vezes. E por isso antecipava-se quase do ponto de vista estratégico que ele iria votar favoravelmente à abolição das portagens propostas pelo Partido Socialista. Muito bem, 2 pontos. 2 pontinhos, sim. Vamos passar para outro órgão de soberania. A primeira viagem oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, incluiu 2 Estados. Sabe que Estados foram esses, ou pelo menos um deles? Da primeira... A primeira viagem oficial do primeiro Marcelo, mandato. do primeiro mandato. Portanto, estamos aqui a falar em Sei 2016. a última que foi agora aos Países Baixos. É muito mais recente. Claro. É muito mais fácil, até porque a nossa memória começa a ser seletiva com o passar dos anos e aquilo que são as memórias mais recentes foi a Espanha. Está certo. O outro foi o Vaticano. Acha que o Presidente da República tem sido um bom Presidente da República? Há aqui uma pausa. Não, do ponto de vista das relações institucionais, eu devo-lhe dizer que o meu cérebro está sempre muito formatado para a parte da política internacional, como é do conhecimento Já de todos. vamos chegar aí. Claro. Sim, está muito formatado para a política internacional e eu tendo a avaliar os mandatos presidenciais muito pelo exercício internacional da política internacional e da capacidade de influência e de projeção de poder nacional a nível externo mais do que a nível interno. Então podemos rapidamente ir a essa parte. Em termos internacionais, política externa, Marcelo Rebelo de Sousa é um bom Presidente? É. E, portanto, projeta bom mediador. É um bom mediador, é promotor e provedor de consensos a nível externo e tem efetivamente tentado salvaguardar até algumas figuras nacionais que desempenham hoje cargos lá fora. E falo, por exemplo, de António Guterres ou mesmo agora da recente eleição para o Conselho Europeu de António Costa. Na matéria de política internacional, não me parece que haja efetivamente nada de destaque a apontar ao nosso Presidente da República. A nível nacional... Deixe-me só, ainda sobre relações externas, um detalhe aqui. Vaticano e Espanha. Espanha percebe-se claramente pelo interesse nacional. E Vaticano também. Sim. Por causa do perfil do nosso Presidente. Aí percebe-se conhecendo a pessoa. A pessoa, exato. Não pela relação institucional Estado a Estado. Nós também, do ponto de vista sociológico, ainda há pouco falava a nível territorial mais local, mas a nível sociológico, a composição religiosa da maior parte dos portugueses é efetivamente cristã e por isso compreende-se desse ponto de vista, mas parece-me que esta visita do nosso Presidente da República, esta visita inicial ao Vaticano, se deva... sobretudo por uma questão muito pessoal. É assumidamente católico e nunca o escondeu do espaço público e por isso a visita ao Vaticano. Parece-me que tenha sido por aí o processo de tomada de decisão de ter ido ao Vaticano. E agora internamente, muito rapidamente? A nível interno, a propósito de agora... se falar em cognomes e terem sido recuperados alguns cognomes para o espaço público da nossa monarquia, alguns apontam a este presidente o dissolvente, o cognome dissolvente. Foi o presidente imperfeito. Eu não diria que tenha sido o presidente, aliás, que é o presidente imperfeito, não julgo que o seja. Até porque nós, no exercício das nossas funções, e eu deixo sempre isso em aberto, eu acho que qualquer político, no exercício do cargo de desempenho, procura fazer o melhor. E não tenho grandes dúvidas que Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo do exercício destes 2 mandatos, procurou fazer o melhor. A questão é saber se conseguiu.
Essa avaliação será feita agora no final do mandato e naturalmente que haverá alguns eleitores que julgarão que defraudou as expectativas, e estou a falar de eleitores no atual presidente, que ele tenha defraudado as expectativas que foram nele depositadas, e outros que subscrevem e acompanham a maior parte das decisões que foram tomadas também a nível de política interna. Do meu ponto de vista, parece-me que há um peso muito maior, um balanço muito maior e mais positivo na política internacional do que na política interna. Muito bem. Avançamos então para a próxima pergunta. Vamos mudar completamente. Vamos falar da Queda de um Anjo, que é um romance histórico, satírico, que faz um retrato da sociedade portuguesa ali do final do século XIX e conta a história de um fidalgo minhoto. Quem é que é o autor da Queda de um Anjo? Quem escreveu? Aquilino Ribeiro. Eu estou. Isto é de manhã. Pois e eu estou. Se tiver ajuda, vai-se lembrar imediatamente. Diga lá. Se fizer um bocadinho de esforço, talvez consiga os 5 pontos sozinha. Não é Aquilino Ribeiro. Não. Okay. Quer ajuda? Sim, diga-me lá. Essa de Queiroz, Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco. Estou indeciso entre Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz. É um desses, sim. Camilo Castelo Branco. É verdade. A história. Eu devo dizer que eu lembrei-me de Aquilino Ribeiro logo, e não saiu por lá. isso é que disse. Não, porque na verdade eu antes de ontem estive a recuperar Camilo Castelo Branco e Aquilino Ribeiro. A propósito de uma questão muito mais hermenêutica daquilo que é a literatura portuguesa. E agora estava com o nome Aquilino Ribeiro. E escrevi Júlio Diniz, Aquilino Ribeiro e Camilo Castelo Branco no meu esboço. Mas falou na Queda de um Anjo. Este romance é muito apontado para mostrar os vícios da política e de como algumas pessoas bem intencionadas acabam por ficar seduzidas por esses vícios. Há 9 meses a Liliana Reis era só, entre aspas, uma investigadora na área das relações internacionais. Está a gostar desta experiência política? Eu gosto muito do trabalho nas comissões às quais pertenço, devo dizer, porque é quase a possibilidade de fazer research-based policies, de aplicar aquilo que sei ao nível da política externa, na Comissão de Assuntos Europeus, sobretudo, e na Comissão de Negócios Estrangeiros, mas também na Comissão de Defesa Nacional. Ou seja, eu fiquei na segunda, terceira e quarta comissões. E gosto mesmo muito de poder dar o meu pequeno contributo, que estou certa que será pequeno, para o processo de tomada de decisão. Ainda não ficou desencantada com os mecanismos da política? Eu ainda não cheguei lá. Eu estou a falar ao nível das comissões. Exatamente porque fui colocada em comissões nas quais tinha manifestado preferência em pertencer e por isso, naturalmente, estou a gostar. Não, repare, se eu tivesse ficado em comissões que não me diriam tanto, até do ponto de vista académico, como agricultura, ou saúde, ou educação, provavelmente andaria lá aos papéis ainda. No entanto, há algum processo naquilo que decorre da política diária que nos causa algumas frustrações e nós conseguimos perceber que nem sempre aquilo que nós desejamos. Sabe que eu sou quase muito próxima daquilo que Dom Quixote, de correr efetivamente atrás de quimeras muitas vezes impossíveis, e isso, a constatação com a política, há 9 meses eu deparei-me que muitos daqueles que eram os meus sonhos ou os meus objetivos não são possíveis de alcançar.
porque há um grupo ao qual pertencemos, há efetivamente ali vários deputados que procuram maximizar os interesses das várias regiões, porque apesar de eu estar nestas 3 comissões, eu trago sempre o Distrito de Castelo Branco no meu coração. Há pouco, aliás, nós começámos por aí. E é quase um processo de negociação constante, não apenas entre partidos políticos, mas dentro do próprio partido político. E é essa capacidade de acomodar os interesses de vários deputados e de vários círculos eleitorais que eu tenho observado que é mais difícil. E isso deixa-nos frustrados, naturalmente. Vamos à 4ª pergunta. Esta aqui já num território que a Liliana Reis domina bem e se sentirá à vontade. Depende, esta hora da manhã. Atenção às expectativas, ainda há pouco falava. Quantos países reconhecem o Estado da Palestina? Vamos dar aqui uma margem de 3 para cima e para baixo. Está no quadro das Nações Unidas. Das Nações Unidas, exatamente. Das Nações Unidas. 120, 140 não, 143. Está certo. Fizeste 3 para cima ou 3 para baixo? Exatamente, são 146. Dos 193 membros Estados-membros das Nações Unidas, o que significa que uma ampla maioria reconhece a existência do Estado da Palestina. Portugal não é um desses países. Deveria reconhecer o Estado da Palestina, Portugal? Como nós sabemos, neste momento o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Governo português têm uma visão para o Médio Oriente que defende e que promove os 2 Estados. Então porquê é que não reconhece o Estado da Palestina? É exemplo do que, por exemplo, fez a Espanha. Vou dizê-lo desde já. Repare que nós não reconhecemos, aliás, o último governo não reconheceu o Estado da Palestina durante os últimos 8 anos de governação. Não se pode reconhecer um Estado após um ataque terrorista a outro Estado. Neste preciso momento, o reconhecimento do Estado da Palestina era indicador de que todos os Estados que têm problemas de secessão a nível interno, levar a cabo ataques terroristas é um facilitador do alcance dos seus próprios objetivos. E não me parece que, do ponto de vista das relações internacionais, isso fosse positivo para o sistema internacional. Agora, a solução dos 2 Estados naturalmente terá que acontecer. Não me parece que neste momento seja o momento ideal para o seu reconhecimento. Mas a propósito de Espanha, não deixa de ser verdadeiramente curioso que Espanha tenha reconhecido o Estado da Palestina, mas ainda não tenha reconhecido o Estado do Kosovo, que declarou a sua independência, como nós sabemos, desde 2008 e... na verdade, a Espanha é um dos 5 Estados da União Europeia que ainda não reconheceu o Kosovo. E podemos falar do Saara Ocidental e daquilo que tem sido a aproximação sucessiva de Marrocos ao atual governo espanhol. Na verdade, a política externa de cada Estado, e isso tem-se manifestado no quadro da União Europeia, é da responsabilidade de cada Estado. Se Pedro Sánchez considera que o Estado da Palestina deva ser já reconhecido, tudo bem. No caso do governo português, a leitura tem sido diferente. Repare, neste quadro, depois do ataque terrorista, 7 de outubro 2023. Ficou claro que é uma questão de oportunidade. Exatamente, oportunidade. Está com a Liliana Reis com 14 pontos, portanto vamos para a última questão e pode chegar aos 19. E esta é muito fácil para lá chegar, digo-lhe já. Outra vez a pressão. Sobretudo pela sua carreira e pelo conhecimento que tem da instituição. A NATO tem 32 membros. A pergunta é qual é o membro mais recente da Aliança? Suécia e Finlândia. Até tiveste um extra. Tivemos um extra, mas os 5 pontos são o máximo. A Liliana até deixou cair a caneta. Podiam ser todas sobre a Aliança Atlântica, sobre a política comum de segurança e defesa da União Europeia ou a política externa da União Europeia. Aliás... Que vai ter que ser reforçada agora. Acredita que isso vai acontecer ou a Europa vai continuar um bocadinho a falar muito e a fazer pouco em termos de defesa e a confiar muito no chapéu dos Estados Unidos?
Eu devo-lhe dizer que sou uma otimista por natureza, também não me adianta ser outra coisa, como dizia o Churchill, e eu estou confiante que os 27 Estados-membros, até porque a Polónia vai assumir a presidência do Conselho agora no dia 1 de janeiro, e a Polónia é neste momento o Estado da União Europeia com maior investimento a nível orçamental na defesa, eu acredito que vai revelar aos outros 26 Estados-membros que a autonomia estratégica não se consegue sem capacidades. Houve uma enorme ingenuidade dos europeus em acreditar que a interdependência complexa, gerada também e promovida por um sistema mais liberal do ponto de vista do comércio internacional, seria benéfico para a paz. Só que aquilo que nós hoje vimos, e recuperando também a teoria dos jogos, é que um Estado, quando pode maximizar o seu poder e optar por um jogo de soma nula, falo. E foi isso que aconteceu, por exemplo, em relação à ingenuidade alemã de Angela Merkel em relação à Rússia. Neste momento, pelo menos, é a visão que eu tenho, sobretudo os Estados do Báltico, e atenção que o poder da União Europeia está-se a deslocar para leste. Nós tínhamos o corredor Londres-Paris, Berlim, com a saída do Reino Unido ficou aqui o eixo apenas Paris-Berlim, e hoje já se fala... E mesmo esse eixo está enfraquecido hoje, Pois está. E agora mesmo esse eixo já se diz Paris, Berlim, Varsóvia. Ora, nós tivemos nesta composição do novo Colégio de Comissários da União Europeia a introdução de uma nova pasta, que é a pasta da defesa e do espaço, que ficou com a Lituânia. Temos a Estónia no comando da política externa, com a Kaja Kallas como alta representante, e temos a Polónia a assumir a presidência do Conselho. Repare, Polónia, Lituânia, história. Josep Borrell, aliás, Kaja Kallas não é Josep Borrell. E por isso tenho aqui algum otimismo relativamente ao reforço da política comum de segurança e defesa, que não deixará, muito provavelmente, o pilar intergovernamental, mas a nossa indústria europeia poderá, ou o nosso processo agora de reindustrialização da Europa poderá passar pela defesa. E mais, a ligação do setor tecnológico e de investigação das nossas universidades, atrelado ao setor privado, e nomeadamente à capacidade das nossas empresas de ir buscar essa transferência de conhecimento às universidades e capacitarmos o nosso setor da defesa e as nossas Forças Armadas. Liliana Reis, 19 pontos. Foi muito bom, não foi? A comissão de inquérito. Foi ótimo. Foi às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã. E ontem, atenção, eu tenho aqui... Teve um jantar, toda a gente sabe. Do Partido Social Democrata. O que é que se comeu? O que é que se comeu no jantar? Comeu-se lombinho de porco com castanhas e arroz de passas maravilhoso. Não está farta de lombo de porco já da vida política, é que é sempre lombo de porco na política. Bem, não temos tempo para isto. Era isso ou bacalhau. E eu disse, eu não vou comer bacalhau porque agora os jantares de Natal, até dia 24 é só bacalhau. Eu chego ao dia 24 e não consigo Liliana comer Reis, bacalhau. para a próxima é Tupperware com arroz de míscaros, feito por si. Isso é que é. Obrigada. Feliz Natal. Muito bom dia obrigado. e um Bom Feliz Natal. Natal para todos os ouvintes.